Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você! Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Atlético Mineiro aceita retomar negociação com o Flamengo por Alan. Camisa 10 não vai jogar mais no Palmeiras. Vai para o Flamengo se o Sampaoli quiser. Zagueiro da seleção colombiana é oferecido e Flamengo pode fechar com reforço de peso. Flamengo vê dificuldade por De La Cruz, mas mantém foco e aguarda desfecho positivo. Time da Série B tenta contratar joia do Flamengo esquecida por Sampaoli. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Na última segunda-feira, o Jorge Sampaoli visitou uma atividade do elenco sub-15 do Flamengo. O argentino, ele deu dicas e instruções em parte do treinamento, além de palestrar e bater aquele papo com os garotos do Ninho. A experiência fez parte de uma iniciativa do clube em promover a integração base profissional. Muito legal, gostei. Além do Sampaoli, Davi Luiz e Felipe Luiz também participaram da atividade, com palestras e trocas de experiências com os garotos do Ninho, e a dupla ainda realizou aquele famoso bobinho com os crias. Após o término das atividades com os atletas das categorias de base, o Sampaoli retornou aos treinos com a equipe principal, visando a partida de amanhã contra o Bragantino pelo Brasileirão. Muito legal, gostei. O Lance Bis deu início nesta segunda-feira a uma série especial sobre as finanças do futebol brasileiro. Em parceria com a Pluriconsultoria, o estudo se baseia nas demonstrações contábeis referentes ao ano de 2022. A matéria de abertura analisa, para variar, as contas do Flamengo. Para você ter uma ideia, o Flamengo faturou mais de 1 bilhão e 100 milhões na temporada 2022, valor recorde no futebol brasileiro. O seu endividamento está controlado e é um dos menores da Série A, com 327 milhões de reais. O clube apresentou um superávit de 136 milhões de reais no final da última temporada. Assim como as receitas, as despesas do Flamengo também aumentaram em 2022. E, de acordo com o seu balanço financeiro, o clube gastou um total de 828 milhões de reais com atividades sociais e esportivas. A maior parte com o departamento de futebol, é claro. Não é possível detalhar a folha salarial do elenco, mas o Flamengo gastou cerca de 450 milhões com salários, encargos, benefícios e direitos de imagem, com os seus jogadores e a comissão técnica em 2022. Ao somar todos os tipos de despesas do clube, esportivas, comerciais, administrativas e financeiras, o Flamengo gastou, gente, 1,04 bilhão de reais na última temporada, tendo um aumento de 15% em comparação aí ao ano de 2021. A análise dos especialistas. O Flamengo passou por uma trajetória de uma verdadeira revolução financeira ao longo dos últimos 10 anos, que permitiu um crescimento sólido de suas receitas, controle consistente de despesas, redução do seu endividamento e manutenção de grande capacidade de investimento, a maior do futebol das Américas. E dessa maneira, o clube ostenta a liderança em porte e qualidade de diversos indicadores financeiros, o que lhe dá invejável vantagem no xadrez do futebol brasileiro, explicou lá o analista Fernando Ferreira, que é sócio-diretor da Pluri. E aí, meu amigo, minha amiga, se você gosta do meu trabalho, acha que ele merece o seu reconhecimento, então não esquece, manda brasa no like agora para fortalecer o canal, me dá aquela força. E se você ainda não é inscrito, e dá essa moral aí, esse crédito, aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim. Valeu, muito obrigado. Nessa terça-feira, o Flamengo usou a cláusula de conflito e homologou um novo contrato com o lateral direito Guilherme Varela, que passa a ser até dezembro de 2025. É importante frisar que o atleta estava emprestado ao Flamengo até o final de junho desse ano pelo Dínamo de Moscou.
No Flamengo, desde a temporada passada, o Varela fez parte do elenco que se sagrou campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Em 2023, ele está sendo pouco utilizado aí pelo técnico Sampaoli, mas funciona como uma espécie de substituto imediato do Wesley na lateral direita, já que o Mateuzinho também está fora de combate. Mesmo não sendo titular no Flamengo, o Varela foi convocado pelo Marcelo Bielsa para integrar aí o elenco da seleção uruguaia nos amistosos da data FIFA. Uma notícia muito ruim para o torcedor do Flamengo é que o Gabigol não treinou nessa terça-feira com o grupo no Ninho do Urubu. Sem participar de nenhuma atividade com o elenco nessa data FIFA, o camisa 10 ele corre o risco de não jogar contra o Bragantino. Ele se recupera, pessoal, de uma lesão no quadríceps esquerdo e não participou de 2 partidas, uma contra o Vasco e a outra contra o Racing pela Libertadores, nas últimas 3 partidas que o Flamengo realizou. E no último jogo contra o Cruzeiro, jogou apenas o primeiro tempo e acabou sendo substituído pelo nosso querido Pedro. O Flamengo terá novidade no time titular contra o Red Bull Bragantino, para variar. De acordo com informações da coluna do Fla, o Sampaoli vai dar prioridade à questão física e um dos convocados da data FIFA não deve jogar aí nessa quinta-feira. Conforme publicação, quem pode acabar virando baixa para esse jogo é o nosso querido Ayrton Lucas, o beijinho. Depois de ser titular na seleção brasileira nos amistosos contra a Guiné e contra o Senegal, que ontem a gente tomou um sacode legal do Senegal, olha aí que coisa, hein, ó. Nós vamos ficar esperando o técnico, porra, 1 ano? Brincadeira. O seu substituto deve ser Felipe Luiz, de 37 anos, que soma apenas 8 jogos na temporada de 2023, com uma assistência e não é titular desde o dia 24 de maio, no empate de 1-1 contra o Nublense do Chile pela Libertadores. Lembrando que o Flamengo é o 3º colocado no Brasileirão, com 19 pontos, 5 atrás do líder Botafogo e 3 do 2º colocado Palmeiras. Aí eu te pergunto, você acha certo poupar o Ayrton Lucas? Coloca aí! O Fortaleza anunciou na tarde de ontem a contratação do atacante Marinho, de 33 anos, que estava no Flamengo desde o começo de 2022. O Marinho disputou 60 partidas, fez 6 gols, deu 9 assistências e conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil em 2022. Marinho chega ao clube cearense com um contrato válido até 31 de dezembro de 2025. O Leão do PC adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador. Nas redes sociais, o Fortaleza usou alguns memes relacionados ao jogador, como Sabia Não e o Minimício Aleatório. O Marinho chegou a um acordo com o Mengão e rescindiu seu contrato na boa anteontem. A sua saída vai fazer com que o Flamengo economize uma grana muito boa, cerca de 4,5 milhões de reais, porque nesse valor estão incluídos os salários que o jogador iria receber até dezembro, o proporcional que receberia de 13º salário e férias, além dos encargos trabalhistas. Aí eu te pergunto, você achou uma boa o Marinho sair do Flamengo? Coloca aí. Segundo a apuração do portal torcedores.com, Matheus Gonçalves entrou na mira do Ceará, pois o Barroca, que é o técnico, acredita que se trata de uma boa oportunidade de mercado. O cria do Ninho do Urubu não tem sido muito acionado pelo Sampaoli. A ideia do Ceará é contar com o jogador por 6 meses sem opção de compra. Para o Flamengo, emprestar Matheus Gonçalves pode ser uma solução para dar aí mais rodagens para o jogador de 17 anos, mas nenhuma oferta oficial chegou ao vice-presidente de futebol Marcos Braz. Aí eu te pergunto, você emprestaria mesmo o Matheus Gonçalves agora para o Ceará ou daria mais oportunidades para ele, no time principal? Coloca aí. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro determinou que o Fluminense vai ter que pagar R$27 mil por danos morais ao Pedro, que sofreu uma lesão enquanto jogava no Tricolor. A direção do co-irmão vai recorrer dessa decisão da 6ª turma do TRT. A defesa do Pedro alegou o direito à indenização
pelo fato do Fluminense não ter contratado um seguro de vida e de acidentes pessoais na ocasião da grave lesão que ele sofreu no joelho. E isso teria causado angústia, sofrimento, aflição e insegurança aí no jogador. Chupa essa, Fluminense, vai lá e paga o garoto. Gabigol, Felipe Melo e Fernando Diniz foram julgados no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva nesta terça-feira por fatos ocorridos no primeiro Fla-Flu das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo aconteceu no dia 16 de maio e o trio não vai ter que cumprir suspensões. Na primeira partida das oitavas de final, o Gabigol foi denunciado por simular uma agressão do Manuel, que inclusive caiu aí no antidoping. Vai ter que se explicar aí, Manuel. Isso aí, essa agressão lá naquele jogo não aconteceu. Ele foi denunciado no STJD, no artigo 258, por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, que prevê suspensão de 1 a 6 jogos. O Gabigol e o Fernando Diniz foram absolvidos, enquanto o Felipe Melo teve a punição de um jogo mantida. Ele já cumpriu na partida da volta das oitavas de final. Muitos empresários procuram a diretoria do Flamengo a fim de colocar novos jogadores no Mengão. E entre os nomes mais citados aí, apareceu o do Rodrigo Salazar, que atua no Schalke 04 da Alemanha. Ele esteve na campanha pífia da equipe na Bundesliga, culminando aí com o rebaixamento do seu time. O seu agente quer colocá-lo no Flamengo. O Salazar é um meio-campista muito bom tecnicamente, tem apenas 23 anos e joga como um típico camisa 10 e chegaria para brigar por uma vaga com a Arrascaeta. O Palmeiras também foi procurado, mas o clube da Leila Pereira desistiu do negócio e deixou o Flamengo aí com o caminho livre para fechar aí o acordo. A negociação é simples e se o Flamengo realmente tiver interesse, pode ser fechada rapidamente. Tudo porque o Schalke 04 não vai criar esforço para não liberá-lo, haja vista que o uruguaio bate o pé para uma saída porque não quer jogar na segunda divisão da Alemanha. O seu empréstimo é opção ou o Flamengo pode pagar 15,6 milhões de reais para tê-lo em definitivo. O Atlético Mineiro faz jogo duro na negociação com o Flamengo pelo Alan. Mas o clube mineiro está disposto a reabrir as conversas depois do veto inicial do Felipão. Com a nova postura dos dirigentes atleticanos, o Flamengo retoma com otimismo um desfecho aí positivo. O departamento de futebol do Atlético Mineiro havia travado todas as negociações do clube, dentre elas a que envolvia aí o nosso querido Alan. A decisão foi tomada depois do Filipão ser contratado para ser o novo técnico do clube, mas agora, depois do comandante avaliar todo o elenco, o time mineiro aceita retomar as conversas com o Flamengo. Essa informação é do portal Gol. A princípio, os moldes da negociação seguem os mesmos. Inicialmente, o Atlético Mineiro queria 10 milhões de euros para a negociação do Alan, mas a proposta final do Flamengo foi de 7,5 milhões de euros, cerca de 39,36 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos, mais 1,5 milhão de euros, cerca de 7,82 milhões de reais, por bonificações e havia sido aí aprovada pela diretoria mineira. A transação, que giraria em torno de 9 milhões de euros, 47,23 milhões na cotação atual, foi vista com bons olhos pela diretoria do Atlético Mineiro. Isso porque o clube passa por problemas gravíssimos financeiros e precisa urgentemente fazer caixa. Dos 9 milhões de euros possíveis nessa negociação, o Atlético Mineiro ficaria com 80% desse valor e os outros 20% iriam para o Alan e para o seu empresário Giuliano Bertolucci, que todo mundo conhece no Flamengo. Ele é que agencia a carreira do jogador. Nos bastidores do Flamengo, os dirigentes estão muito otimistas pela contratação do volante e do lado mineiro o principal atrativo é a oferta financeira, que supera a resistência de alguns cartolas sobre o fato de ficar reforçando um rival direto na briga por títulos. Vale destacar, pessoal, que recentemente
foi divulgado um relatório de dívidas de times brasileiros em 2022. E o Atlético Mineiro é o grande campeão. Ele tem a maior dívida dos times da Série A, 1.498 bilhões de reais. Seguido do Corinthians com 1.029 bilhões. Em terceiro vem o Cruzeiro com 800 milhões de reais. Em quarto, o Vasco com 715 milhões de reais. Em quinto, o São Paulo com 698 milhões de reais. Em sexto, o Botafogo com 614 milhões de reais. Em sétimo, o Fluminense, 612 milhões de reais. O Flamengo aparece em 14º com 327 milhões de reais. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Alan deve vir para o Flamengo depois dessa novela toda? Coloca aí. A janela de transferências do meio do ano está perto de abrir. O Flamengo segue no mercado por reforço. Apesar da proximidade da data, o Mengão mantém o foco no De La Cruz e a paciência por um desfecho positivo para sua contratação, que é um grande sonho aí da diretoria. A negociação, entretanto, segue com dificuldades, visto que o nosso querido River Plate da Argentina tem chances de se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores. O Flamengo apresentou uma proposta oficial de 7,5 milhões de euros, cerca de 39 milhões na cotação atual, ao River Plate pelos 100% dos direitos econômicos do jogador, mas a oferta não agradou o suficiente e o time argentino não apresentou uma contraproposta. O jogador quer se transferir para o Flamengo, que já cogita, inclusive, aumentar um pouco essa oferta. A negociação, entretanto, só deve voltar a caminhar depois da definição dos classificados para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Isso porque as tratativas chegaram a caminhar, mas o River Plate venceu o co-irmão, o Fluminense, olha aí, na quinta rodada da fase de grupos e assumiu a segunda colocação do grupo D. E dessa forma, com chances de avançar à próxima fase, o time argentino segura ferrenhamente essa negociação. Ciente da dificuldade do negócio, o Flamengo adota uma postura de paciência, por entender que ainda há tempo hábil, sim, para a conclusão desse negócio. Como a janela só abre no dia 3 de julho, o Mengão segue confiante, mas já pensa num possível plano B, caso não haja acordo com o River Plate, e os possíveis nomes são guardados a 7 chaves pelo comando do clube. Olha aí, vem surpresa boa por aí? Será? Você acredita? Coloca aí. O zagueiro da seleção colombiana Davinson Sánchez, do Tottenham da Inglaterra, ele foi oferecido ao Flamengo. Ele tem 27 anos e contrato até 30 de junho de 2024 com o time inglês. Segundo uma pessoa próxima ao staff do jogador, o Sánchez ele tem interesse de se transferir para o Flamengo e, de acordo com a mesma fonte, o seu salário, a bufunfa, estaria no mesmo patamar do que hoje os principais jogadores do Flamengo recebem. No último dia 15, o jornalista colombiano Pipi Sierra, do Win Sports, informou que o Sánchez tomou a decisão de deixar o Tottenham e buscar uma nova liga. O Tottenham é o time lá do nosso querido Richarlison. O Sánchez participou dos 2 amistosos da seleção da Colômbia nessa data FIFA. Jogou os 90 minutos da vitória de 1-0 sobre o Iraque, na última sexta-feira e entrou nos acréscimos da vitória por 2-0 sobre a seleção da Alemanha nessa terça-feira. Olha aí, na atual temporada, ele realizou 24 partidas pelo Tottenham, 12 delas como titular. E foi revelado pelo Atlético Nacional da Colômbia, conquistou a Libertadores com apenas 20 anos de idade em 2016. Ele é destro, tem 1,87 m de altura, já jogou uma Copa do Mundo e o seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 15 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha o zagueiro Sánchez que ele seria uma boa contratação para o Flamengo? Coloca aí!
Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço pro meu amigo Ranilson Araújo, lá de Campina Grande, Paraíba. Alô, Ranilson Araújo. Alô, pessoal de Campina Grande, Paraíba. Aquele abraço pra vocês. Vou mandar também pro meu amigo Clóvis Lessa, gente muito boa, lá de Ilhéus, na Bahia. Alô, Clóvis. Alô, torcedores do Flamengo de Ilhéus, na Bahia. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Vou mandar pro meu amigo Carlos Hamilton, lá de Piracicaba. Alô, Carlos Hamilton. Alô, galera do Flamengo de Piracicaba. Aquele abração pra vocês. Pro meu amigo Carlos Pitanga, lá de Sorocaba. E pras suas netinhas, olha aí, que estão lá no Japão. A Lívia e a Paulinha. Alô, meu querido Carlos Pitanga. Alô, Lívia. Alô, Paulinha. Aquele abraço pra vocês, meus queridos. Pro Raimundo Nonato, lá de Altos do Piauí. Alô, Raimundo. Um abração pra você. Pro Jamil Souza, lá de Cruzeiro, no sul do Acre. Olha que maravilha. Alô, Jamil Souza. Alô, flamenguistas aí de Cruzeiro, no sul do Acre. Um forte abraço para vocês, meus queridos. Vou mandar também pro Alexandre Costa e pros flamenguistas do bairro aí IP, em Rio Bonito, aqui no Rio de Janeiro. Alô, Alexandre Costa. Alô, flamenguistas aí do bairro IP, no Rio de Janeiro. Aquele abraço para vocês, meus queridos. Pro meu amigo Márcio Santiago, gente muito boa. E pros flamenguistas lá da Secretaria de Polícia Militar, Diretoria de Orçamento, aqui no Rio de Janeiro. Alô, Márcio Santiago. Alô, galera da Secretaria de Polícia Militar, Diretoria de Orçamento. Um grande abraço para vocês, meus queridos. E por fim, eu vou mandar pro meu amigo Carlos Henrique, o famoso Riquinho de Teresópolis. Alô, Carlos Henrique. Alô, Riquinho de Teresópolis. Alô, torcedores do Flamengo de Teresópolis. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!